Ontem, a DC Comics anunciou o novo Superman. E o novo Superman, ele é bissexual. Isso faz parte da chamada cultura woke, né, que são causas progressistas, etc. e tal, mas isso mobiliza muito os fascistas também. Então, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro e toda a base bolsonarista está muito incomodada com o novo super-homem, né, dizendo que isso inspira crianças e destrói a masculinidade dos mais tolerantes, né? Queria te ouvir um pouco sobre isso, quer dizer, como é que você vê esse caso? Qual que é a sua opinião sobre esse novo aspecto da guerra cultural, Natália? Bom, primeiro que você ser bissexual, homossexual, pansexual não retira status de masculinidade de ninguém. Uma coisa não tem a ver com outra. Tem que ser muito ignorante, muito pré-histórico para achar uma coisa dessa, como o Eduardo Bolsonaro é. Segundo, que o autor, né, dessa HQ, ele falou que a questão porque é uma mudança, né, da história do Superman. É como se fosse o filho do Clark Kent, né, que é o primeiro Superman. E ele falou assim, olha, a gente tem a oportunidade de mudar, de ter mais do que apenas mais um homem branco, heterossexual, que fica com a mocinha, etc. A gente tem a oportunidade de fazer uma coisa diferente, a gente tem a oportunidade de mostrar, de trazer um outro lado para as pessoas, o outro lado que é um lado real da vida. Bissexuais existem, homossexuais existem, gênero, sexualidade, essa fluidez tem que ser falada, tem que ser mostrada, porque isso reflete a nossa sociedade. Então, isso que o Bolsonaro está falando de inspira as crianças, além de ser burro, obviamente preconceituoso, porque se fosse assim, não ia ter uma criança gay no mundo todo, a vida inteira, porque todos os personagens de histórias que a gente tem até hoje eram personagens heterossexuais. Então, assim, o autor desse quadrinho, ele falou que diferente do que as pessoas achavam, que ele ia receber ódio, etc., ele está recebendo muitas mensagens emocionadas, muitas pessoas agradecendo ele por essa visibilidade, agradecendo ele por essa representatividade, porque isso importa. Não só, até porque, desculpa falar, mas HQ não é para crianças, né? O conteúdo de HQ é jovem e adulto. Isso traz uma sensação de acalento para aqueles, né, que se identificam dessa maneira, que são bissexuais, homossexuais, do guarda-chuva LGBTQIA+. Então, assim, é mais uma prova de como o Eduardo Bolsonaro é ignorante e inseguro com as próprias convicções pessoais em relação a como a sexualidade dele pode ser fluida, porque não é possível ter tanto medo assim, né? É interessante, Natália, entrar nesse ponto, porque é o seguinte, quer dizer, o Eduardo Bolsonaro, ele está fazendo exatamente o que está sendo feito pela extrema-direita nos Estados Unidos, né? Esse discurso de que essa ideologia de gênero, etc. e tal, vai destruir os Estados Unidos. Isso aqui está destacado na capa do RT. E aí, eu quero só trazer um dado que foi tornado público ontem, o Bernie Sanders tweetou também, o Paulo Gala tweetou aqui no Brasil. Olha que interessante, né? Isso aqui é a riqueza do 1%, essa linha vermelha nos Estados Unidos. Isso aqui é a riqueza de toda a classe média nos Estados Unidos. Pela primeira vez, o top 1%, aliás, o azul é o top 1%, né? E o vermelho é a renda da classe média. Pela primeira vez na história, 1% mais rico dos Estados Unidos tem mais riqueza do que toda a classe média. E muitas pessoas colocam, Natália, que essa discussão, né, que óbvio que é importante essa representação e tudo mais, mas essas divisões que vão sendo criadas na sociedade, essa alimentação de fantasmas em relação à sexualidade, etc. e tal, vão desviando da questão central, que a discussão do 1% está se tornando cada vez mais rico, mais rico, mais rico. Como é que você vê essa questão? Porque, de fato, as pessoas vão ficar discutindo, mas o super-homem é bi, mas o super-homem não é bi, não é bi e tal, e os ricos estão comendo cada vez mais uma fração cada vez maior do bolo, né? Então passo para você novamente. Olha, Léo, eu acho que assim,
classe, gênero, sexualidade, raça são assuntos que são dentro do espectro da interseccionalidade, que é como eu trabalho, pelo menos essas áreas. É vital que você tenha uma discussão de LGBTQIA+, dentro do espectro da classe, dentro da análise da classe, obviamente, porque o LGBT que é da classe trabalhadora não tem a mesma vida que o LGBT milionário. Então, isso é uma coisa vital. Agora, eu não acredito que você não consiga ter ambos debates. Tem que ser realmente muito comprometido intelectualmente, no pior sentido possível, para você não ter a capacidade de fazer a distinção, de você fazer a separação de uma coisa e de outra. Essa representatividade importa, tem que ter um significado, claro que tem que ter um significado, tem que fazer uma crítica social, claro que tem que fazer uma crítica social, mas a gente está falando de um entretenimento, de uma expressão artística, porque a HQ é uma expressão artística, e que isso, obviamente, não vai ter, a gente não vai pegar críticas sociais super pesadas dentro, né, desses mundos culturais. Claro, se pode ser que pegue, mas muitas vezes não. E que essa representatividade talvez ajude muitas pessoas a, no futuro, conseguir, eu não digo nem um dia pensar em outras coisas, mas sobreviver, passar por fases difíceis de autoaceitação, etc., porque ninguém consegue se politizar, ninguém consegue olhar para o problema do mundo, olhar para o problema, participar desse diálogo de problema do mundo, se a pessoa não estiver bem consigo mesma. Então, eu acredito que, assim, não é uma coisa, não exclui a outra, você pode ter um debate sobre orientação sexual e classe. Inclusive, eu tenho um querido amigo que sempre faz isso, vocês devem conhecer a Dimitra Vulcana, né, a drag queen, doutora drag, que sempre faz esse tipo de debate, e eu acho que é muito importante fazer isso. Inclusive, essa semana, falando já nesses temas, Cuba, o presidente Miguel Dias-Canel se reuniu com o grupo de associações LGBTQIA+, do país, para justamente discutir mais direitos para essa comunidade lá na ilha. Então, assim, uma coisa não exclui a outra. Você pode ter, sim, um debate sobre orientação sexual dentro, né, da perspectiva marxista, dentro da perspectiva de luta de classes.